Qual foi a última pergunta aí que a gente fez de história? Peraí, professor. A gente parou em quais são outras formas de governo aconteceram em Atenas. Certo, aqui é. Então pronto, a gente já começou a falar de Atenas. Aí agora a gente vai falar, a gente já viu sobre o artesanato, sobre tudinho, agora vamos falar sobre as leis e a política. Deixa eu só fechar aqui a porta. Então vamos lá. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Quem não tiver, eu vou fazer a ligação e vou chamar aqui. Adriele tá aí. Tô vendo a Adriele não. Adriele faltou muito essa semana. Antônia tá, Davi não tá. Ah, Davi tá. Davi tá aqui, professor. Davi tá aqui. Tá. Débora tá não. Aí vem Eloá, chegando que tá aqui. Oi. E me explica a redação. Redação, você vai falar sobre aquele assunto, a importância da arte na vida do ser humano. Já postei. Ótimo. Aí, como assim postar? Postar é porque a gente usa a plataforma do Google Sala de Aula. Aí eu vou explicar a você mais tarde como é que funciona. Tem que baixar o Google Sala de Aula aí, o aplicativo. Sim, mas aí essa redação é pra fazer o quê? É pra falar sobre a importância da arte. Eu tô ligando pra tu, né? Desculpa aí. Desculpa. Desculpa aí, Ingrid. Você vai falar porque a arte é importante, qual é a função da arte na vida do ser humano, tudinho. Mas aí a redação é sobre o que falar, tipo assim, em relação à arte. Você vai dizer, você vai botar assim, a arte é importante para o ser humano, porque isso. Ela faz com que o ser humano reflita, pense e etc. Deveria ser ensinado mais arte nas escolas, porque ela é muito importante e etc. Eu acho que arte vem de cada um. Professor, sério mesmo, eu acho que arte é... Não, a arte ela pode ser da própria pessoa, é chamado autodidata, como também ela pode ser ensinada. Eu acho que tipo assim, a arte ela é como se fosse uma forma de emoção. Expressa seu... É uma forma de Claro. expressar uma emoção. Claro. O melhor tipo de arte é a arte que consegue passar com clareza um tipo de emoção. Isso. Então vamos lá, pessoal. Olha, vamos terminar esse assunto, certo? E aí vamos aqui, certo? Olha, vamos falar. Nós estamos falando sobre a questão da Grécia. A Grécia é aquela civilização que ela é tida como exemplo para todas as outras civilizações atuais. É claro que é do Ocidente. O do Oriente é diferente. O Oriente ele tem as leis diferentes da lei ocidental. Então, nós somos do país ocidental. Nós seguimos as leis e as leis elas são basicamente regidas por toda uma organização de conhecimento que tem que vem desde a época dos gregos. Os gregos influenciaram bastante toda a população mundial, inclusive os romanos, certo? O que fez aí vocês vão pegar, fazer as perguntas, certo? E vão acompanhar ou tirar print para fazer a resposta em casa ou acompanhar esse vídeo que está sendo gravado, certo? Deixa eu olhar de novo, só verificar que está sendo gravado.
Aí vocês vão pegar, vocês vão pegar e vão ver aqui, certo, que tem várias perguntas e as respostas. O que fez a aristocracia ateniense, o que fez a aristocracia ateniense, o que fez a aristocracia ateniense para buscar, isso aqui tá errado, para buscar soluções sobre as revoltas populares. Fale sobre Drácon, fale sobre Solon. Então aqui, ó, ela se destacou, né, a escolha de legisladores encarregados de governar a polis. A polis era a cidade, como João Pessoa deveria ser uma polis, e fazer leis que diminuíssem as tensões sociais. Drácon foi o primeiro legislador, essa é a resposta do Fale sobre Drácon. Foi o primeiro legislador, ele colocou as leis de Atenas por escrito. Solon, Fale sobre Solon, ele decretou o fim da escravidão por dívidas antigas, que era uma antiga reivindicação popular, ou seja, quando você devia alguém lá na Grécia, você se tornava escravo daquela pessoa. Aí trabalhava para ela de graça até pagar a parte que estava devendo. Então isso, o Solon, ele fez essa lei para que pudesse as camadas mais populares seguir em frente com essa reivindicação que foi então aceita. Tudo certo aí. Bom dia. Que foi? Professor? Oi. Ali tá escrito... Opa! Fale sobre Drácon. Ah, eu errei aqui, quando eu fui botar aqui. Fale sobre Drácon. Obrigado. Então, Drácon também estabeleceu a renda do indivíduo como critério para a participação na vida política. Comerciantes e artesãos tiveram acesso às decisões políticas. Então, isso aqui foi sobre Drácon, viu? Então, ele foi outro legislador, decretou o fim da escravidão por dívidas, que era uma antiga reivindicação popular. Ele estabeleceu a renda do indivíduo como critério para a participação da vida política. Então, os comerciantes e artesãos não tinham acesso às decisões políticas. E com essa decisão, os comerciantes e artesãos tiveram acesso às decisões políticas. Ou seja, eles começaram a decidir sobre as coisas da cidade, né? Ok? Então eu vou ler para vocês, enquanto vocês tiram aí o print, e eu já falei as respostas. Revoltas populares eram constantes durante o governo dos Eupátridas. Assim, a aristocracia ateniense viu-se obrigada a buscar soluções para esses problemas. Entre as medidas tomadas, destacou-se a escolha de legisladores encarregados de governar a polis e fazer leis que diminuíssem as tensões sociais. O primeiro legislador ateniense foi Drácon, em 621 a.C., e colocou as leis de Atenas por escrito. Até então elas eram transmitidas apenas oralmente, mas isso não foi suficiente para diminuir os conflitos sociais em Atenas. Coube a outro legislador, que é o Solon, tentar solucioná-los. Em 594 a.C., ele decretou o fim da escravidão por dívidas, que era a antiga reivindicação popular. Outra decisão importante de Solon foi estabelecer a renda do indivíduo como critério para a participação da vida política, lá de Atenas, independentemente de sua origem social. Com isso, comerciantes e artesãos tiveram acesso às decisões políticas. O governo de Solon também não acabou com as tensões existentes. Com o fim da escravidão por dívidas, os agricultores não podiam mais oferecer a si próprios
nem a seus familiares como pagamento. Assim, tiveram de oferecer suas terras como garantias de empréstimos e muitos acabaram perdendo tudo que tinham, certo? Então é isso aí, vou descer, viu? Oi, vou descer. 1, 2, 3, 4, 5. Vou descer. Vamos para aqui agora. Oi? O que é Pisístrato? Hein? Ah, ele tá perguntando o que fez Pisístrato. Não é Pisístrato o nome? O que fez o quê, menina? O que fez Pisístrato? Tá lá embaixo, professor. Ah, Aí, ó. Aí, ó. é O que Pisístrato, fez tá certo, menina, tá certo. Ah, então, eu perguntei se era assim. Era assim mesmo. Olha aqui o nome dele aqui, ó. Pisístrato. Pisístrato, o nome dele. A tirania e a democracia no governo ateniense. Os gregos e Atenas foi uma cidade muito democrática. Daí, democracia quer dizer governo do povo em grego, viu? Democracia significa governo do povo. Aí, essa palavra ela vem do grego, certo? As tensões sociais não diminuíram com as reformas legislativas, o que levou alguns indivíduos a tomar o controle do governo pela força. Eles passaram então a exercer o poder de maneira pessoal, estabelecendo a chamada tirania. O primeiro tirano de Atenas foi Pisístrato, um aristocrata que teve apoio das camadas populares. Durante seu governo, entre 541 a.C. a 527 a.C., ele incentivou o desenvolvimento marítimo e comercial, promoveu a construção de obras públicas e confiscou terra dos nobres para distribuir aos camponeses. Os conflitos entre os diferentes interesses da sociedade aumentaram. Hípias e Hiparco, sucessores de Pisístrato, não conseguiram continuar com essa forma de governo. Hiparco foi assassinado e Hípias foi expulso da cidade. A situação era bastante difícil quando Clístenes, político de origem nobre, assumiu o governo de Atenas em 510 a.C. Disposto a fazer reformas políticas profundas, instaurou a democracia, ampliando a possibilidade da participação nas decisões políticas de todos os cidadãos atenienses, independente de sua renda. Porém, só eram considerados cidadãos os indivíduos adultos do sexo masculino, livres e nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e metecos continuavam sem direitos políticos. Numa população de 300 mil habitantes, apenas 40 mil participavam efetivamente das decisões políticas. Então a pergunta é: o que foi a tirania? Certo? A tirania é alguns indivíduos tomam o poder do governo pela força e passam a exercer o poder de maneira pessoal, certo? Então isso é a tirania. O que fez Pisístrato, primeiro tirano de Atenas? Ele incentivou o desenvolvimento marítimo comercial, promoveu a construção de obras públicas e confiscou terras dos nobres para distribuir aos camponeses. Aí fale sobre a democracia em Atenas. Clístenes, político de origem nobre, instaurou a democracia, ampliando a possibilidade da participação nas decisões políticas a todo cidadão ateniense. Os cidadãos eram indivíduos adultos do sexo masculino, livres, nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e metecos continuavam sem direitos políticos e apenas 40 mil participavam efetivamente das decisões políticas. Então isso aqui é o que acontecia, viu? Então, tira aí print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou passar, viu? Certo? Quem não viu aí, quem não viu aí, você vê. Quem não viu aí, você pega aí. Você pega aí, tira aí o print. Vou passar. Posso passar, né? Pode, professor. Pronto. Aí tem esse texto aqui que a gente não vai ver, ó. Aí vamos ver agora como funcionava a democracia em Atenas. A democracia era mantida com 3 órgãos políticos: a Bulé, a Eclésia e a Eliai.
ou a Elie. Ai em latim significa Elie. Aí ó, Bulé. Bulé era formada por 500 membros encarregados de fazer projetos de lei. A eclésia, que daí vem o nome igreja, né? Eclésia, era uma assembleia política da qual todos os cidadãos com mais de 18 anos podiam participar. Deixa eu ver se tem alguém chegando aqui, porque eu estou escutando um barulhinho aqui. Quem é que está chegando aqui? Eu vi aqui uma pessoa chegando, mas tudo bem, não é mais ninguém não. Então a eclésia era uma assembleia política da qual todos os cidadãos com mais de 18 anos podiam participar. Ela aprovava ou não os projetos encaminhados pela Bulé e elegia 10 estratégos responsáveis pela execução das leis. Podia votar a expulsão de cidadãos considerados uma ameaça à democracia, chamada de ostracismo. Vocês vão escutar bastante falar sobre isso, ostracismo. Depois eu vou falar mais sobre ele. E a Elie, não é Eliai não, viu? Nem currículo vitae, é currículo vitae. Elie, toda vez que tiver esse AS, pronuncia em latim. Então, Elie era um tribunal de justiça formado por cidadãos escolhidos por sorteio. Ele julgava conflitos e crimes. E daí, né, fazia essas três instituições estes 3 órgãos políticos faziam parte da democracia de Atenas, certo? Aí vamos para cá agora. Defina a democracia direta, defina a democracia representativa e fale sobre Esparta, que a gente vai começar a falar sobre ela agora. A gente vai ver aqui ó, que democracia direta é quando os cidadãos participavam diretamente das decisões nas assembleias. A democracia representativa é quando políticos eleitos pelo povo representavam a população na tomada de decisões, certo? Aí vem agora, né? A gente vai ler sobre o que está aqui. Como os cidadãos participavam diretamente das decisões nas assembleias, essa forma de governo ficou conhecida como democracia direta. Ela é diferente da democracia que conhecemos hoje, chamada representativa, na qual políticos eleitos pelo povo representam a população na tomada de decisões, certo? Então tá aí. Vamos falar sobre Esparta. Se o berço da sabedoria era Atenas, o berço da guerra é Esparta, é outra cidade grega. Ela vai valorizar bastante a guerra, a luta, a arma. Pessoas com deficiência eram jogadas para morrer, né, nos penhascos e tudo mais, porque eles queriam uma sociedade perfeita, viu? Aqueles homens fortes e mulheres fortes para que pudessem lutar na guerra. Eles eram muito guerreiros, certo? Então, a polis de Esparta, ou seja, a cidade de Esparta. A cidade de Esparta, e fale sobre Esparta. Ela ficava às margens do rio Eufrates, foi fundada pelos dórios, estabeleceram um centro urbano e administrativo, se dedicava ao cultivo de cereais, vinhas e oliveiras. Ficaram conhecidos por seu preparo militar, eram educados para a guerra, foram descritos como pessoas diretas, de poucas palavras. Isso deu origem ao nome lacônico, relativo à lacônia, que significa conciso ou breve. Eu não sei se vocês já viram ou já presenciaram quando uma pessoa, você pergunta, e aí, tá tudo bem? Tudo. Como é que tá a sua vida? Tá bem. E aí, como tá a sua família? Também. Aí então esse é chamado de pessoa lacônica, viu? É pessoa que ela é bem direta, ela não, certo? Você foi na escola? Sim. Você lanchou? Não. Você tomou água? Sim. Então é quando responde assim, desse jeito. Aí é chamado de pessoa lacônica, certo? A pessoa que vai direto. Então eu vou falar aqui sobre Esparta. A cidade de Esparta, ela ficava às margens do rio Eufrates, lá no Vale da Lacônia. É uma grande região fértil ao sul do Peloponeso. Ela foi fundada no século IX a.C. pelos dórios, que ali estabeleceram um centro urbano e administrativo.
Sua população dedicava-se ao cultivo de cereais, vinhas e oliveiras. Os espartanos ficaram conhecidos por seu preparo militar. Educados para a guerra, foram descritos como pessoas diretas, de poucas palavras. Isso deu origem ao adjetivo relativo à lacônia, que significa conciso e breve. Então, a gente já vai aí. Tira o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque eu vou passar. Quem não tirou o print vai ver o vídeo depois. Tá certo? Posso passar? Posso, né? A sociedade de Esparta. A sociedade de Esparta tinha os espartanos ou espartíatas. Eram descendentes dos dórios, controlavam o poder político e militar. Olha aí, um guerreiro espartano. Eu não sei se vocês já viram a guerra, né, de Troia, Esparta, essas guerras assim que tinha. Então, os espartanos eram muito guerreiros. Periecos era um grupo social de origem certa, provavelmente descendente dos aqueus. Dedicavam-se ao artesanato, à atividade de troca e à agricultura, com suas próprias terras. Serviu o exército em caso de guerra e, como os ilotas, mas possuíam melhores condições de vida do que aqueles lá, certo? Aí vamos lá. Os ilotas eram a maioria da população, eles eram camponeses, descendentes dos que foram derrotados pelos espartanos, pelos espartanos. Eles eram servos também, pertenciam ao Estado que podia cedê-los aos espartanos. Então tem aí essas gravuras trabalhado lá na época. As relações de poder. Fale sobre a relação de poder de Esparta. Era governado por uma oligarquia. O que é uma oligarquia? Era um governo de uma minoria formada pelos espartanos. Então, as relações de poder a gente vai ver agora, viu? Então, quando eu disse fale sobre a relação de poder, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não, só isso aqui. Aí você bota, né? Era governada por uma oligarquia. As relações de poder. Esparta era governada por uma oligarquia, isto é, governo de uma minoria, porque do grego oligos, que é poucos, e arches, que é governo, formada pelos espartanos. Aqui era como o governo era exercido em Esparta. Tinha a diarquia, tinha o eforato, tinha a gerúsia, certo? E tinha a apela, ou assembleia. Aí vamos aqui. Diarquia, formada por 2 reis, responsável por assuntos religiosos e pelo comando do exército. Os cargos eram hereditários. Composto de 5 membros, o eforato, eles eram eleitos pela apela. Amplos poderes de vigilância e fiscalização para garantir que todos obedecessem às leis, inclusive magistrados, reis e funcionários. Aí a gerúsia era o conselho de anciãos, constituída por 28 espartanos com mais de 60 anos e por 2 reis. O conselho era atuante e respeitado, sobretudo em caso de guerra. Tinha a função de formular as leis e o tribunal de última instância, igual ao Supremo Tribunal Federal. Aí, deixa eu só falar aqui para a gente voltar ali, para vocês tirarem o print. A apela ou assembleia era composta de todos os espartanos com mais de 30 anos de idade. Era um órgão consultivo e responsável pela escolha dos membros da gerúsia e do eforato. Então tira aí print, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí eu vou descer aqui. Posso descer, né? Pode, professor. Pronto. Aí agora vamos para cá. A educação. Como era a educação em Esparta? Aí, ó, fale sobre a educação de Esparta. O que as crianças praticavam em Esparta? E em relação às meninas, o que acontecia? Fale sobre os meninos na sociedade de Esparta. Fale sobre a formação militar dos meninos de Esparta. As mulheres de Esparta tinham que estilo de vida? Então vamos lá. Fale sobre a educação de Esparta. Eles eram treinados para defender a polis e seus domínios. Ele é um sistema rígido de educação e formação militar, certo? O preparo físico é importante, aí vai até importante aqui. Aí o que é que as crianças praticavam em Atena? Corrida, salto em distância, luta,
arremesso de dardos e discos, entre outras atividades. Oi. Débora disse que não vai participar da aula porque está resolvendo uma coisa com os pais dela. Certo, depois eu vou ligar para os pais dela para saber isso. Em relação às meninas, tá certo, Eloá, obrigado. E em relação às meninas, o que acontecia? As meninas permaneciam com os pais até o casamento, certo? Isso aí é a primeira coisa, viu? Aí fale sobre os meninos na sociedade de Esparta. Eles deixavam a família aos 7 anos para cumprir o serviço militar obrigatório até os 18. Fale sobre a formação militar dos meninos de Esparta. Aí tem aí, ó, ficavam em barracas e enfrentavam fome, chuva e frio. Aprendiam técnicas de guerra, manejo de escudo, arcos, flechas e lanças. Aos 18 anos, eles se tornavam um hóplita, que é um soldado, e permanecia a serviço do Estado até os 60 anos. Aos 30 anos, ele era considerado cidadão, ganhava o direito de participar da ápela e era obrigado a se casar para ter filhos. Aí, com relação às mulheres de Esparta tinham que estilo de vida? Não participavam da vida política, sua obrigação era se casar e gerar filhos saudáveis para servir ao Estado. Praticavam exercícios para serem fortes e bem preparadas caso fossem convocadas, certo? Então, todo mundo aqui tem 7 anos? Não. Todo mundo tem mais de 7 anos? Sim. Pois é, se fosse lá em Esparta, se você estivesse morando em Esparta, todo mundo aqui já tinha deixado a casa do papai e da mamãe e ido para o quartel, certo? Ido para o quartel para aprender essas coisas aí, passar fome, frio, sede, chuva, certo? Para aprender aí os negócios do quartel. Era todo mundo, menos as meninas, viu? As meninas ficavam em casa. As meninas ficavam em casa, eram obrigadas a casar, certo? E elas tinham somente que ter menino. A mulher que não tinha menino, ela era amaldiçoada, viu? Aí assim era lá em Esparta. Mudou muita coisa? Sim. Para a época de hoje mudou muita coisa? Sim. Tá vendo? Muito bem. Então, aí vocês veem como é que houve a mudança. Então, vocês estão vendo que os meninos deixavam a casa dos pais aos 7 anos e iam para o serviço militar obrigatório. Passar fome, chuva, frio, certo? E daí ia para o meio do mato para aprender as técnicas tudinho. Isso era na cidade de Esparta. Na cidade de Atenas... Na cidade eram os melhores lutadores. Na época, Atenas era considerado o berço da sabedoria e Esparta era o berço da guerra, o berço do militar. Oi. Nessa época eu não queria ser a sabedoria. Eu posso falar? Pode. Eu vou sair aqui para mandar o negócio da foto, mas não vou falar dela, porque de 11 horas não vai dar não, porque a gente vai estar em aula. Não, mande até 1 da tarde. Ah, pois tá bom. Viu? Aí pronto. Então, eu mesmo queria morar em Atenas, eu não queria morar em Esparta não. Eu queria morar em Atenas para participar da comunidade, para participar das decisões da cidade. Mas em Esparta eu não queria morar não. Para sair de casa 7 anos de idade, deixar minha família e ir para passar fome, passar frio, passar... Eu também, professor. Pois é. Aí tem gente que é doido pelo serviço militar. Então, mas não sabe quais são as coisas que acontecem lá no serviço militar, né? Então, não sabe como é. Hoje o serviço militar é menos brabo do que esse aqui de Atenas. Mas a pessoa faz lá os negócios lá dentro da mata, come galinha crua, essas coisas aí. É o que dizem, né? Que eu não sei, né? É o que dizem. Então a gente tá aqui, ó, finalizando. O povo... Não, professor, passe não.
Aí tira o print, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copiando o que, menina? A pergunta, ué. Tá, então copia aí, 2 minutos. Tô na penúltima. Alguma mais? Alguma dúvida a mais? Não, senhor professor. Então, aí, vocês que gostam aí da serviço militar, esse era o serviço militar da época, viu? Negócio brabo. Vocês pegassem aí essa questão da serviço militar. E mas agora o cara passa fome com 7 anos. Tá vendo? Pois é, meu filho. Aí. Porque já passou fome aos 7 anos não, né? Não, 7 anos não. Pois é. Aí se você fosse lá de Esparta, você já teria ido lá para o quartel e para fazer o negócio de serviço militar. Agora, eu acho que, tipo assim, porque na época o serviço militar era muito importante, né? Porque era muita guerra. É. Aí vai que você tem um serviço militar pra... É, mas aí do mesmo jeito. Terminei. Ok. Vamos lá. Tem gente que prefere sobreviver do pior jeito do que morrer. Não, mas aí não era questão de sobrevivência, não. Você era obrigado a fazer, viu? Então, Então, pronto. Aí vamos lá. Vamos dar continuidade. Aqui é um resumo. A gente falou sobre o povo grego, né? A formação da polis, a formação do povo lá em si, dos jórios, dos dones, dos dórios, dos jônios. Aí a gente falou também da Grécia Antiga, que é o berço da política. Aí a gente falou de Homero, que foi o escritor da Ilíada e da Odisseia, que falava sobre a guerra de Troia. Então teve momentos de oligarquia, de tirania. As mulheres espartanas não participavam da política. A Esparta era uma educação militarizada, a cultura todinha. Já na Grécia não, a Grécia era mais voltada para as leis, para tudo que era relacionado ao cidadão. E aí eles tinham lá a Bulé, a Eclésia e a Elie, certo? Então vamos lá. Vamos continuando aqui, o próximo assunto, vocês botam aí. existia racismo nessa época. Existia o quê? Racismo nessa época. Existia sim, de certa forma existia porque tinha os escravos, né? Existiam os escravos, Henrique. Mas os escravos eram tipo negros ou brancos também? Eram brancos. Eles eram pessoas que ficavam devendo ao povo e ficavam devendo ao povo e pagavam com o seu trabalho, como eu disse no início, viu? Ô professor, é pra copiar esse título, é? Copia aí esse outro título que a gente já vai começar, viu? A gente já vai começar por outro título aí. Pera aí. Aí, quarto bimestre ainda, a Grécia clássica e helenística. A Grécia clássica e helenística. Pode. Por mim pode. Todo mundo pode ir, né? Pode, professor. Aí vamos lá. Então, olha, outra parte da história da Grécia é a Grécia
a Grécia clássica e helenística. A Grécia clássica e helenística. Aí o que a gente vai ver aqui, ó. Aí essa aqui eu ainda não fiz as perguntas, vou fazer mais tarde, a gente só vai ler, viu? Aí vai ser a introdução do capítulo. Então essas guerras todinhas que nós temos aqui, ó. Isso aqui é um mosaico do século II a.C. no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, na Itália. Olha como era a guerra aí. Isso aqui é um mosaico, aquele que é de azulejo, né? Aí vamos lá. Visto que desde o período arcaico os gregos estabeleceram colônias pelo sul da Europa, norte da África e Ásia Menor, esse expansionismo grego entrou em conflito com o expansionismo persa, que dominava o Egito, a Mesopotâmia e outras regiões. A invasão persa da região grega da Ásia Menor provocou as guerras médicas, certo? Aí eu perguntar aqui, o que foram as guerras médicas? Eu vou botar aqui. Aqui, ó. A primeira pergunta, o que foram as guerras médicas? Certo? Aí vocês vão colocar aí essa pergunta e a resposta vai estar aqui, ó. Foi a invasão persa. Você tá gravando essa aula? Tô. Foi a invasão persa da região grega da Ásia Menor, certo? Da região grega da Ásia Menor. Isso aqui foi as guerras médicas, certo? Não é de médicas de médico, não. Médicas era dos medos, que eram a junção dos persas, medos e persas. Atenas foi ocupada e destruída durante a guerra. Apesar disso, ela conseguiu reunir exércitos de várias cidades gregas sob o nome de Confederação de Elos, pois os suprimentos enviados pelas cidades, navios e armas eram armazenados na ilha de Delos, Delos. Como consequência, o exército grego retomou a Ásia Menor dos persas e dominou todo o mar Egeu. Atenas manteve a liderança sobre as cidades da Confederação de Delos, mesmo após o fim das guerras médicas. Os atenienses muitas vezes interferiram nos negócios de outras cidades-estado. Vamos compreender que Atenas desempenhou um papel importante da hegemonia sobre o mundo grego, dominando diversas cidades-estados e colônias ao redor do mar Egeu, certo? Aí vamos aqui. Já todo mundo ok? Aí eu vou aqui. Então essa é a parte da Grécia clássica e helenística. Aí as guerras médicas. As guerras médicas uniram as cidades gregas contra um inimigo comum, que foram os persas, e serviram para destacar Atenas na liderança na Grécia. Então fale sobre as guerras médicas. Vai ser aqui, ó. Fale sobre as guerras médicas. Lembra, médicas aqui é dos medos e persas, não é de médicas não é de médico, viu? É medos e persas. Eles uniram cidades gregas contra um inimigo comum, os persas, e serviram para destacar isso aqui. Você vai falar sobre isso, viu? Então, 2 minutinhos aí. Terminei. Certo. Aí eu vou falar sobre a linha do tempo para vocês. Terminei, professor. Certo. Aí eu vou falar sobre a linha do tempo. Vou passar, viu? Posso passar aqui para baixo? Vai. Aí a linha do tempo, ó, 510 a.C., Clístenes. 500 a.C. a 448 a.C., as guerras médicas. 461 a.C. a 429 a.C., governo de Péricles em Atenas. A 431 a 404 a.C., guerra do Peloponeso. E a 404 até 371, derrota de Atenas, hegemonia de Esparta. Então aqui nós temos, ó, Esparta, olha aqui, Esparta, Atenas, certo? Olha aqui, Esparta está bem aqui embaixinho, Atenas está aqui no meio da guerra. Olha, isso tem uma bomba aqui explodindo, as guerras acontecendo. Batalha de Salamina, Plateia, Batalha de Termópilas, Batalha de Maratona. Aí aqui a Ásia Menor.
Aí Sardes, Éfeso, Mileto, Delos, que era a ilha que ainda agora a gente falou, ela dominou então, olha, a rota dos exércitos persas. Eles vieram lá de Sardes, passaram isso aqui tudinho até chegar em Atenas. Aí Atenas pegou, e essa foi a rota das esquadras persas. Aí Atenas pegou e resolveu todo isso aí e expulsou esses persas, medos e persas daqui, dominou todo o mar Egeu, viu? Todo esse mar aqui, mar Egeu, ela começou a dominar. E a parte central também aqui era Delos, essa ilha é muito importante, viu? Aí vamos aqui. Fale sobre o governo de Péricles. A próxima pergunta. Fale sobre o governo de Péricles. Ok? Fale sobre o governo de Péricles. O século de Péricles na Atenas clássica. Aí Atenas se transformou no polo econômico, cultural e político da Grécia. A democracia foi aperfeiçoada, certo? Os cidadãos mais pobres da cidade participavam da vida política. Cadê? Certo. Ok? Então Péricles mandou construir monumentos de porte e beleza evidentes, como o Partenon. Certo? Partenon é muito importante. Vocês já viram o Partenon? O Partenon é esse aqui, ó, que tem essas colunas. Deixa eu ver se... Quem já viu essa foto aqui? Esse é o Partenon, ó. Então esse... Oi. Bota pra cima, por favor, rapidinho. Não, deixa eu explicar aqui o Partenon. Daqui a pouco eu boto lá pra cima. Aí, ó. Péricles que mandou fazer esse Partenon, que até hoje, olha, tá lá esse templo à deusa grega Atenas. Esse Partenon aí, olha como era, olha como são as colunas, até hoje em pé, viu? Já faz mais de não sei quantos séculos aí que tá em pé. O edifício foi construído no século V a.C. e ocupava uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Essa foto é de 2017. Aí a gente vê a ruína, mas tem muita coisa ainda em pé, né? Olha só. Aí voltando aqui, ele construiu o Partenon, certo? O Péricles construiu o Partenon. Sabe o que é o Partenon? Sim ou não? Meu Deus, eu acho que caiu a internet. Ninguém respondeu. Oi, professor. Sabe o que é o Partenon? Não. Menina, acabei de mostrar esse prédio aqui embaixo, ó. Esse prédio é o Partenon. Eu já vi. Eu vi numa imagem. Todo livro de história, de arte, tem essa foto aqui, o Partenon, certo? Então, ele determinou a construção de muralhas, também fez, né, a construção de novas muralhas para a defesa da cidade. E a construção dessas obras caras era paga com o que era arrecadada das cidades aliadas. Então, isso aqui é falando sobre o governo de Péricles, viu? Tudo certo? Sim, professor. Pronto, então todo mundo sabe o que é o Partenon agora? Sim. Partenon é aquele prédio lá que era, na época era um templo, né? Um templo para a deusa Atenas. Viu? Olha, isso aqui era como era a cidade de Atenas. Aí tinha aqui o Partenon, certo? Número 1, ó. A cidade de Atenas tinha tudo isso. Aí tinha o templo dos deuses do campo, que era esse aqui, ó. Número 2. O teatro de Herodes, aqui, ó. Esse aqui, ó. Número 3, o teatro. Isso aqui era o teatro, certo? E tinha o teatro de Dionísio, número 4, certo? Lembrar que isso aqui é um teatro, o palco fica lá embaixo, aí tem essas escadarias para todo mundo ver a peça. E por último tem o templo de Vitória, que é da Vitória, que é esse aqui da frente, ó, certo? Isso aqui era a cidade da Grécia.
Então o Paternon é bem importante, viu? Vamos continuando aqui, ó. O Paternon. Como é o nome desse prédio? Paternon. Muito bem. Péricles construiu o... Paternon. Muito bem, muito bem. Viu? Até hoje tá aí, viu? Aí, todo mundo fez aqui essa pergunta. Posso passar, né? Fale sobre o governo de Péricles. Pronto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou passando. Aí, ó, Esparta. Esparta decidiu enfrentar a hegemonia de Atenas, juntou-se a outras cidades gregas e formou a Liga do Peloponeso. Aí, o que foi a Liga do Peloponeso? O que foi a Liga do Peloponeso? Aí a resposta tá aqui, ó. A resposta tá aqui. Foi quando Esparta decidiu enfrentar Atenas e juntou-se a outras cidades gregas, certo? Então, isso é a Liga do Peloponeso. Aí ela ganhou esse nome porque agregava das cidades da região do Peloponeso. As batalhas entre a Liga e a Confederação de Delos são conhecidas como Guerra do Peloponeso. Então, só tem essa pergunta aí nessa página até agora, né? Aí, olha ali. Atenas, Tebas, Corinto, Esparta. Éfeso ali, lá na Ásia Menor, o Império Persa. E ali tinha o Porto do Pireu, certo? Atenas tinha um muro, então eles fizeram um muro aí, né? Ligada ao Porto Pireu por uma proteção murada de quase 5 km de extensão, Atenas manteve a posição de maior potência marítima até sua derrota nas guerras do Peloponeso. Então, a Esparta era da guerra, né? Não tinha nem como Atenas ganhar, porque Esparta estava muito mais preparada do que Atenas. Aí a derrota ateniense marcou o fim da democracia grega. Então esse verde aqui é a Liga do Peloponeso, que dominado por Esparta, e o amarelo era a Liga de Delos, que era dominado por Atenas, certo? Mas aí Atenas caiu. E aí, ó, os conflitos iniciados em 431 a.C. enfraqueceram muito o poder de Atenas, que se rendeu em 404 a.C. Esse fato marcou o fim da democracia em Atenas, que passou a ser comandada por um governo aristocrático indicado por Esparta. A cidade de Esparta conquistou assim a supremacia sobre a Grécia, porém por pouco tempo. Outras cidades passaram a disputar o controle sobre a Grécia. As constantes guerras enfraqueceram as cidades gregas, o que facilitou a invasão e a conquista pelos macedônios. Aí a Macedônia vai invadir eles, certo? Quem é que tá chegando uma hora dessa, meu Deus? Eu tô escutando alguém chegando uma hora dessa. Pronto. Aí agora vem o período helenístico. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Eu já ouvi. Tem vários filmes sobre eles, viu? Tem vários filmes sobre ele. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui fale sobre Alexandre o Grande. Ele é uma personagem da história muito importante. Fale sobre Alexandre o Grande. É Alexandre Magno, né? Chamado Magno, Alexandre o Grande. Aí vocês vão observar aqui que ele assumiu o controle do Império 2 anos mais tarde, do Império. Ele foi educado pelo filósofo grego Aristóteles. Aí ele tinha admiração, admirava a civilização grega. Iniciou uma poderosa expansão militar, que permitiu a unificação de várias regiões do mundo. Ele conquistou o Egito, certo? Fundou Alexandria. Alguém já ouviu falar de Alexandria, o Farol de Alexandria? Ele é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, viu? 7 maravilhas do mundo. Farol de Alexandria, dessa cidade que ele fundou.
Depois ele foi para a terra do Império Persa. Ele chegou com suas tropas até a margem do Indo, na atual Índia. Ele chegou até lá, certo? De volta de suas campanhas militares, ele se fixou na Babilônia, que se tornou capital do Império. Por onde passou, o exército macedônio deixou marcas da cultura grega. A mescla de cultura dos helenos, que eram os gregos, com as culturas dos povos dominados, resultou de helenismo. Então, defina helenismo. Defina helenismo. Depois dessa aula, vai ser aula de português, viu? Daqui a pouco a professora está entrando. Aí, ó, helenismo foi a mescla da cultura dos helenos com as culturas dos povos dominados. Isso é chamado de helenismo, viu? Por isso, o período de expansão do Império de Alexandre o Grande e de seus sucessores, séculos 4 a.C. a 2 a.C., ficou conhecido como período helenístico. Então, eu não vou botar sobre defina período helenístico, porque a gente já sabe que o helenismo foi a mescla das culturas quando Alexandre o Grande ele dominou várias regiões do mundo, até chegar na Índia, viu? Ele chegou na Índia. Aí Alexandre Magno morreu em 323 a.C. aos 33 anos. O grande império que conquistou foi se dividindo aos poucos, que contribuiu para a conquista romana décadas depois. Então, depois dessa parte da Grécia, de Alexandre o Grande, vai entrar o Império Romano, aquele que tem a época de Jesus Cristo, viu? Que crucificou Jesus Cristo. Tá certo? Posso passar? Todo mundo entendeu? Aí agora um mapa aqui de Alexandre o Grande, ó. É o mapa aqui das conquistas de Alexandre o Grande. Ele conquistou o Egito, a Palestina, a Fenícia, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Trácia, a Macedônia e chegou até aqui no rio Indo, na Índia. E ele lembrar que ele fez a capital do império na Babilônia, ou seja, na metade, ó, do território, desse território todinho, bem quase na metade, ele fez a capital do império. Aí a cultura grega antiga, deixa eu ver quantas páginas ainda tem. 1, 2, 3 e só, acho que é só. Não, 4. Eu acho que só tem isso. 4. Então a gente vai deixar para a próxima aula essas 4 páginas aqui, viu? Certo? Aí vocês vão agora ter aula de português. Certo? Tudo certo? Tudo certo. Pronto, então vou mandar o link da professora. Tchau vocês. Tchau, tchau.